A paz do Senhor a todos os nossos amigos, os nossos irmãos, você que tem nos acompanhado nas mensagens que Deus tem colocado no nosso coração para ser transmitido. Hoje nós temos uma palavra também de Deus para a tua vida, para as nossas vidas, que se encontra no livro de Filipenses, aos Filipenses, capítulo de número 3, o verso de número 13 e o verso de número 14. A palavra para nós fazermos uma meditação rápida neste dia, que diz a palavra de Deus, verso de número 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta é a palavra que nós temos para este dia. Neste verso de Filipenses, capítulo de número 13, capítulo de número 3, verso 13, Paulo está dizendo, Paulo exorta nesse capítulo 3 os filipenses a permanecer firme, a guardar dos maus obreiros, dos cães, de todos aqueles que perseguem, guarda dessas pessoas. Sede vigilante. E no verso de número 13, Paulo está dizendo para nós que conhecemos um pouco da história dele, que sabemos quem é Paulo, quem foi Paulo, qual a sua trajetória, quem era Paulo para aquele povo. Paulo diz, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Paulo tinha todos os motivos para esquecer do seu passado. Paulo foi um perseguidor do povo de Deus. Paulo foi um perseguidor da igreja. Paulo prendeu muitos cristãos. Paulo cometeu muitas barbaridades contra o povo de Deus, contra a igreja, tentando impedir a trajetória da igreja, ou seja, o caminhar da igreja. Esse era Paulo. Por isso ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Nós vemos que no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7, verso de número 58, 59 em diante, vai narrar, vai falar da perseguição que o povo tinha naquela época, o povo de Deus. O verso de número 58 diz, e expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram-no os seus vestidos e aos pés e jogaram ele aos pés do mancebo chamado Saulo. Apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então nesta passagem, esses dois versos, ele está narrando o apedrejamento do primeiro mártir que teve naquela época, que foi Estevão. Estevão foi apedrejado vivo, foi morto ali a pedradas. Estava lá aquele jovem mancebo, perseguidor da igreja, Saulo, estava ali presenciando. Por isso ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. No capítulo de número 8, na sequência, ele vai dizer no verso de número 2, verso de número 2 em diante, vai dizer, e uns varões piedosos
foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Estevão foi morto à pedrada, apedrejado, e Saulo estava lá. Olha o que diz o verso de número 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e o encerrava na prisão. Esse é o apóstolo Paulo. Este foi o apóstolo Paulo antes de ele ter um encontro com Jesus. No mesmo livro de Atos, vai narrar também a história do encontro de Saulo com Jesus. No caminho de Damasco, Saulo tem encontro com Jesus. E Jesus diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Daí em diante se transforma a vida daquele homem. Como eu disse, Saulo estava presente no apedrejamento de Estevão. Saulo tinha tudo para esquecer do passado, porque ele foi um perseguidor da igreja. Mas o Deus que nós servimos é um Deus poderoso. Um Deus que nós servimos é o Deus que transforma a vida, que muda a situação. E nós vemos no livro de Isaías, no capítulo de número 43, verso de número 18, diz a respeito do passado. Paulo estava dizendo aqui: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo sabia que mesmo ele tendo tido um passado muito triste, um passado de perseguição contra o povo de Deus, aleluia, ele sabia que uma mudança na vida dele podia mudar toda a trajetória, como mudou o encontro. Quando nós temos o encontro com Jesus, a mudança ela vem na nossa vida. Existe uma mudança. E a palavra de Deus está confirmando aqui. No livro de Isaías, no capítulo de número 43, verso de número 18. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para você, para nós, nesta manhã desse dia. Nós que estamos com um passado na nossa mente, Deus está dizendo: não vos lembreis das coisas passadas, porque nova faço todos os dias. E foi isso que aconteceu na vida de Paulo. Jesus entrou na vida dele, ele permitiu Jesus entrar e Jesus transformou a vida dele. Jesus fez mudança na vida dele. Aquela vida velha ficou no passado. Aquela vida velha ficou no passado. Paulo não se lembrava mais, porque existia um novo homem ali a partir daquele encontro com Jesus. Isaías 43, verso de número 25, vamos ver o que diz também nesta palavra, para nós encerrarmos esta palavra desta manhã. Olha o que diz no livro de Isaías, capítulo de número 43, verso de número 25, que diz a palavra de Deus. Isaías 43, verso de número 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Ou seja, dos teus pecados eu não lembro. Deus está dizendo para você, Deus está dizendo para nós, aleluia, que Ele mesmo apaga
todas as transgressões. O que é transgressão? É você pecar contra algo, é você transgredir, é você ir contra as regras, contra a lei. Isso se chama transgressões e isso gera pecado. E Deus está dizendo que das tuas transgressões eu apago por amor de mim e dos teus pecados eu não me lembro. Então é por isso que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para que estão adiante de mim. Ou seja, o alvo de Paulo era Cristo, o alvo de Paulo era Deus, era a salvação. Ele sabia que mesmo ele tendo tido uma vida errada, perseguindo o povo de Deus, perseguindo a igreja, tentando parar, aleluia, o avanço da igreja, mas ele teve uma mudança na vida dele, ele teve a certeza, tinha a certeza que Deus, aleluia, o perdoaria e não lembraria mais do seu passado, do seu pecado, e uma nova vida se transformaria a partir daquele momento. Isso é o que acontece quando o ser humano tem um encontro com Jesus, a vida dele é transformada. Amém? Que essa palavra fique no seu coração e que você possa ter uma oportunidade na tua vida de ter esse encontro com Jesus e ter a sua vida transformada e mudada. Porque a partir do momento que o ser humano se encontra com Jesus, aceita Ele como seu único e suficiente Salvador, entrega a tua vida a Ele, Ele transforma a tua vida pessoal, a tua vida conjugal, a tua vida amorosa, a tua vida familiar, a tua vida profissional. Deus tem mudança para tudo na tua vida. Por isso ele nos diz, não vos lembreis das coisas passadas, porque nova faço todas. Todo o dia eu faço novas coisas. Todo dia Deus tem novidade de vida para mim e para você. Amém? Deus abençoe a tua vida e que você tenha um dia de bênção na presença de Deus. Amém? Deus abençoe e um bom dia.